e o poço é fundo. És tu maior do que o nosso pai Jacó, que bebeu desta água e nos deu o poço? Diz ela, que o Cristo há de vir. E Jesus disse: sou eu que falo contigo. Quantas vezes, irmãs, Deus tem falado com você? Quantas vezes você tem ouvido no Espírito a voz de Deus? Porque Deus fala pessoalmente conosco. Quantas vezes nas madrugadas, nas horas deitado em sua cama, o Senhor tem dito para você: sou eu que falo contigo. Na igreja, quantas vezes você chorou na igreja? Deus te deu aquilo que você pediu, mas de repente você tem passado por uma pequena luta e tem resolvido abandonar a igreja, tem cocheado até em seus pensamentos de sair da casa de Deus. Parece que o povo está brincando de ser crente. Você tem falado isso. Parece que os crentes não têm mais respeito, não tem mais consideração. Aquilo que você esperava da igreja, talvez você pensou que era diferente. Não é, meu amado. É apenas uma serpente tentando te enganar. Quem sabe você esqueceu, escorregou na vida, fez aquilo que você é acusado. O ser humano só acusa. Jesus veio para que tenha vida e a tenha com abundância. Enquanto houver a porta da graça aberta, enquanto Jesus não voltar a buscar o seu povo, tudo o que você fizer, há um tempo de perdão. Não deve brincar. Ele está convidando você. Ele disse para a mulher samaritana: vai lá e busca o teu marido. E ela disse: Senhor, eu não tenho marido. Ele disse: falaste bem. Você teve 5 maridos, e o que você tem agora não é seu. Irmãos, se pela lei ela fosse descoberta, ela seria morta apedrejada. Se pela lei alguém descobrisse a situação dela, a Bíblia diz que teriam que tirar fora da cidade e matá-la apedrejada. Mas estava ali quem era o Senhor da vida e disse: disseste bem, não tenho marido. E ela disse: Senhor, eu vejo que és profeta. Ele disse: mulher, sou eu quem falo contigo. E a Bíblia diz que chegou os apóstolos. Ele estava sozinho falando com ela. Haviam todos eles ido comprar pão. E chegaram e ficaram admirados por ver que falava com uma mulher, mas ninguém o acusou, ninguém disse nada, ficaram só meditando. E a Bíblia diz que aquela mulher correu para a cidade e disse: venham ver um homem que falou tudo o que eu tenho feito. Amados, a índole do ser humano é acusar. É minha, é nossa. Mas isso é errado. A Bíblia diz que nós não fomos colocados como juízes. Nós somos porta-vozes de Deus para anunciar a verdade do Evangelho. Em vez disso, quantas pessoas morrendo na fé por causa da nossa expressão. Às vezes você abre as páginas da internet e há tantas coisas ali, irmãos, que jamais alguém falaria ao vivo. Às vezes você abre o Facebook e você vê comentários de pessoas que, se ele dissesse que ele é cristão, ele sentiria vergonha. Mas ele está atingindo um outro irmão, uma irmã, uma criança. Mas não é isso, meus amados. Irmãos, nós somos mais do que imaginamos. Às vezes paramos. Esses dias eu comecei a olhar para mim e dizer: Deus, para que eu presto? Só fiz coisa errada até hoje. Só.
Chegou um conhecido meu da época passada e me disse: Carsone, você já era para ser pastor. Eu dei risada, fiquei quieto e entrei no meu banheiro e comecei a dizer: Deus, quanto eu poderia ter feito para ti? Por quê? Eu senti quando Deus, sabe quando Deus fala contigo? Você arrepia de cima a embaixo e dá vontade de chorar, que as lágrimas quentes começam a descer. Você seria um pastor soberbo. Então, irmãos, a nossa queda às vezes é para nos amadurecer. Às vezes caímos, irmãos, para sermos moldados na olaria de Deus. Talvez se nós prosseguíssemos do jeito que nós iríamos caminhando, lá na frente alguém se perderia, porque faltaria em nós o amor. Mas às vezes a nossa queda, às vezes a incompreensão de alguém para conosco, é Deus nos moldando para que sejamos um melhor obreiro para Deus. Não se preocupe, meu amado. Não se preocupe, minha irmã. Se alguém te acusa, Jesus não veio para acusar. Ele disse assim: mulher, sou eu mesmo quem falo contigo. E Deus quer que nesta noite todos nós façamos um concerto de consciência. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Elas não te submergirão. Quando passares pelos fogo, não te queimará, porque ele nos segura pelas mãos. Estava 3 homens para ser jogado na fornalha, acusados de insubordinação, de não ter obedecido a ordem do rei, de não ter se dobrado perante a sua imagem. Pegaram os 3 homens e jogaram lá na fornalha. Os camaradas que foram jogar aqueles homens morreram no calor do fogo, e eles caíram lá. E o rei disse assim: não foi 3, eu vejo 4, e a aparência do quarto é dos filhos dos deuses. É Ele que caminha conosco, Ele fala conosco. Não vemos Ele, ouvimos a sua voz. Meus amados, o 10: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo, a quem escolhi, para que saibais e me criais, e entendais que eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há salvação. Então a palavra de Deus que trago nesta noite é que você não se preocupe.